Avante, roladores! Hoje começamos a trilhar uma nova campanha por um mundo onde os sonhos de cobiça e poder moldaram essas terras. Um relógio que marca o tempo até uma guerra total está correndo muito rápido e o rompimento de planos e fendas da realidade estão cobrando o seu preço nesse mundo. Bem-vindos todos à mesa de Plansbane, os Arcontes de Terai, aqui no RPG de Quinta. Galera, como vocês já sabem, a gente vai estar usando o sistema Pathfinder 2 com todos os seus sabores e poderes. E então vamos chamar os jogadores que farão parte dessa aventura, desses soldados da fortuna, a começar com ele, o homem dos efeitos sonoros, Adson. Boa noite, estarei jogando com Elise Trusdeu, uma Halfling da classe Clérigo, que estará aí para tentar ajudar seus coleguinhas, mesmo tendo algum deles que acabe o odiando. Mas é aquele negócio, né? Não há nada como a risada de um bebê, a não ser que seja de madrugada e você more sozinho. Pesado. Um Jesus. A tua personagem assim, Bom, ela é nascida numa região isolada, porém ela é da classe dela, da raça dela em si, ser abençoada pela deusa Desna, que o pessoal considera ela como a deusa da sorte e que guia os seus seguidores através da escuridão e dando um pouco de sorte para abençoar sua trilha. E com isso também auxiliando as pessoas que elas encontram ao seu redor. E ao atingir a maioridade, ela decidiu viajar ao mundo para espalhar o amor pelas pessoas, mostrar o que a sua deusa tinha a oferecer. E nesse meio do caminho acabou encontrando o Zamanak. É assim que se pronuncia? É o Manak que se fala. É isso aí mesmo, Zamanak. É que tá falando plural, os Almanac. E o Zamanak é mais um que eu tô tentando mostrar ele o caminho de Desna. Seja através de sorte, seja através de companheirismo. Alguém tem que controlar Jonathan, velho. Alguém tem que controlar Jonathan. Tá, vamos segurar. Eu mesmo vou fazer esse trabalho. Show. Inclusive, ele, que seria já o próximo aqui, a que eu vou chamar, o homem da lore do Douglas, o homem dos talheres de plástico, o Jonathan da nova geração. E aí, pessoal? Sou o Jonathan, sou jogador de Angel Valdez, um paladino cavaleiro que vive andando pelo mundo aí através de fazer justiça a qualquer custo. E eu vou tentar me controlar, vou tentar me comportar dessa vez. Só dessa vez. O próximo é ele que já foi citado aqui, nomeado e folheado, JP. E aí, pessoal, eu sou o JP. Hoje. Caramba, alguém abriu um champanhe enquanto tu falava. Porra. Eu vou jogar com os Zamanak Yanzer, que é um Fletchling, uma raça sombria, que teve sua vila atacada pelos moradores de uma ilha, da ilha onde continha essa vila, e ele acabou tendo que fugir. E né, nessa fuga, ele foi dragado pelas veias do tempo e do mar e acordou numa praia estranha, com apenas o seu baú onde guardava sua armadura, sua espada e seu chapéu de bambu estiloso. E assim nós vamos... Ele é um guerreiro, né? É da classe guerreiro, mas ele vai ser um Chrono Skimmer a partir do 2º nível, que é um guerreiro do tempo. Precisa dizer o seu up agora. E o meu trinket seria... Eu tenho um passado vergonhoso, que eu não quero revelar pra ninguém, mas acabará vindo à tona de qualquer forma. É que nem naqueles desenhos que quando o cara abaixa as calças, ele tá usando uma cueca com um coraçãozinho, né? Por aí. E o próximo é ele, o ladrão de túmulos Halflings, Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas, eu vou jogar com o Huang Fang, um Hobgoblin de gente boa que já arrumou problema com os dois curandeiros da equipe. Ele é da classe Taumaturgo e ele possui um par de óculos como trinket. E é isso. E o briefzinho da história, alguma coisa assim, característica. O Huang, ele vem da mesma maneira que os outros de alguns personagens, né? Ele vem de terras distantes, ele especificamente vem de terras bem a oeste, conhecidas pelos habitantes de lá como os Três Estados, que eram os estados de Yamaran, Mitsuran e Okuran. Estados esses bem próximos um dos outros, e como de costume viviam em guerra eterna, e Huang Fang foi um dos inúmeros sapiens que partiam em uma jornada mais ou menos religiosa que visava levar pessoas dos Três Estados para uma terra prometida onde haveria paz e abundância. Só que quando ele chegou nesse local, que são as terras de Terai, ele viu mais conflitos, mais matanças e invasores planares. Dado isso, ele acabou abandonando seu núcleo familiar, seus amigos, e vive, já tem um ano mais ou menos, como um ocultista andarilho por as terras de Terai. Massa. Por último, ele, o homem que criou 14 personagens antes de decidir, Matheus. E aí, galera, jogarei hoje com o Son Ryon. Ele é um humano com ancestralidade versátil de Duskwalker, classe Bardo, e ele foi um rápido histórico dele, né? Ele é um músico que usa vestes pretas, tem hábitos discretos e suas composições atraem grupos de pessoas, primeiramente pela curiosidade, mas depois elas acabam se deliciando com a música dele. Apesar de ter habilidades artísticas suficientemente grandes para garantir posições para ele na corte, ele prefere por se apresentar em locais mais afastados, modestos e adquirir apenas o suficiente para manter o seu estilo de vida modesto. Nível 1. Porque só tem 15 de gold. Como trinket, tem um par de coelhos que costuma aparecer e me seguir todo dia. E como ligação com os personagens, eu estou construindo uma balada em homenagem ao Angel Valdez. Beleza, vamos começando aqui com o lento abrir de olhos ritmado, sendo puxado quase que como em um barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vocês conseguem não. A pessoa que está sendo arrastada, ela consegue sentir as protuberâncias das pontas dos seus pés sendo friccionados contra o solo arenoso, seco e pedrejante, ao passo que, à medida que vai sendo chacoalhada de um ponto a outro, os olhos vão lentamente abrindo as pálpebras, assim, ainda meio zonzos, e um cheiro forte e acre de sangue fresco permeia completamente os sentidos desse sapien. À medida que vai se tomando uma distância, consegue-se ter uns pequenos lapsos de consciência e inconsciência. Adson, a Elise Truesdale está sendo carregada. Ela está sendo arrastada, acorrentada pelos pés e sendo conduzida pelas mãos, ainda com alguns grilhões assim nas mãos, por algo que você não consegue ver. Você vê uns seres assim meio sombrios, meio desengonçados, meio sem ritmo nas passadas, e aí ela fica variando entre a consciência e a inconsciência. E eu vou pedir para tu fazer um testezinho de vontade para tentar ver se ela consegue despertar por completo, inicialmente. Já cheguei rolando 25 no teste de vontade.
Perfeito. Aí você vê que ela sente um molhado, assim, a partir da têmpora dela escorrendo assim pelo rosto, que facilmente você presume que é sangue. Ao sentir o cheiro do seu próprio sangue, já te põe em alerta. A Elisa esbugalha os olhos por um momento assim, o que desperta a atenção de um dos seus captores, que se volta a ela observando com órbitas completamente vazias, pois trata-se de algum tipo de esqueleto ou ser constituído apenas de ossos de um sapiens já falecido, que está te segurando um braço e no outro. Tu começa a sentir um incômodo terrível por essa criatura que está completamente vazia, trajada apenas de algumas armaduras decrépitas, está te segurando pelos braços e do outro lado tem outra, tá ligado? E você vai sendo arrastada, vai sendo friccionada contra o chão ao seu redor, até que você vai vendo ao largo de todo o território que você está conseguindo vislumbrar rapidamente, o que parece ser um cemitério. Um cemitério de areias negras, um cemitério cheio de lápides, mausoléus, casas quebradas e ruínas gigantescas de um castelo que já ruiu. Você vê que está sendo conduzida até o que parece ser as ruínas desse castelo, ao passo que seus pés vão batendo nos degraus, subindo. Você vê ao largo de todo o local onde a sua vista alcança vários outros seres, como essas infantarias caídas que estão transportando você. E aí você percebe, mais ao longe assim, enquanto sobe as escadas, que outros indivíduos estão sendo carregados junto a você. Todos vocês com correntes nos pescoços, ligados por elos, com runas arcanas, né, talhadas no metal. Logo atrás, você vê o seu amigo recente, o Zamanak, né, e ele tá completamente desacordado. Você vê que o olho dele tá bem inchado assim. Você vê que possivelmente ele tá com as roupas meio rasgadas e você não vê os pertences usuais dele. Mais atrás, você vai vendo assim um hobgoblin de pele meio avermelhada, com as feições assim como as quais que você nunca tinha visto antes. E ele também está desacordado, né? E à sua frente você vê que parece ser, na extremidade oposta da corrente, um pequeno senhor. Um senhor assim meio de uma complexão física mediana, mas a idade já tirou tudo dele. Ele está mais à frente assim que você. E você vê que cada um deles estão sendo transportados tal qual você está sendo transportado ali. Só que aí você, constantemente, os guardas esqueleto começam a olhar para você sempre que você ergue a cabeça. Sempre que você ergue a cabeça. À medida que vai entrando-se nessas ruínas, né, você vê que trata-se de um salão oval cheio de esqueletos, cheio de soldados, cheio de infantarias caídas. Você calcula rapidamente assim em torno de 80 a 100 esqueletos. Você vê um púlpito gigantesco envolto em sombra e uma figura em trajes negros ergue o que parece ser um machado completamente banhado, tingido e ainda pingando em sangue. Você consegue ver o que parece ser a rédea de um corpo sem cabeça caindo do púlpito. E no momento seguinte você vê esse senhor, esse pobre homem, esse velho, tendo as suas algemas retiradas, o seu colar removido, mas por ele estar completamente inconsciente, você vê que ele não consegue apresentar nenhum tipo de reação. Ele começa a ser arrastado em direção ao que parece ser uma
pedra de sacrifício completamente banhada em sangue. Você começa a testemunhar, você se prostra quase que em fila junto aos demais que você vislumbra próximo a você. Você vê que lá no topo do altar, essa figura totalmente em negro, um machado em vermelho, ela chuta um ser. Esse ser leva um golpe, se põe desperto, e você consegue vislumbrar o que parece ser um meio orc, né? Ele tá com a flauta em mãos, e você vê que a criatura ela fala quase com uma voz que raspa na pedra, como se metal contrasse metal, uma língua completamente estranha para você. E ele entende apenas que é para fazer o que ele sempre fez a vida inteira: começar a tocar. Nisso, esse bardo começa a emitir os sons, né? E esses sons que ele emite... sim, não é um meio orc, só um adendo aqui. É um ser humano. E esse ser humano, ele começa a dedilhar a sua flauta, né? É um tom assim meio melodioso, doce, mas você vê que, como a critério do artista, ele coloca tons fúnebres na maneira como ele está tocando. E isso vai e desce a criatura que deu um pontapé nele para que assim ele começasse a tocar. E no momento seguinte, aquele pobre homem, aquele velho barbado, ele é dropado em cima dessa pedra de sacrifício. E o que parece ser um flash, um piscar de olhos. Você vê o machado descendo e separando a cabeça do corpo do que parece ser algum pobre velho que um dia pode ter sido considerado um paladino. A cabeça dele rola degraus abaixo, assim, e você vislumbra a cara desse indivíduo mais de perto, olhando para você, né, com aqueles olhos mortos. E esse indivíduo, com a cabeça decepada e o corpo inerte, tal qual como os outros corpos que está permeando esse local, despenca assim. E você sabe que a Elise é a próxima. Já matou. Ela começa a ser levada em direção àquela pedra fria, recoberta em sangue. E aí, como quase que por um ímpeto, quase como um reflexo, uma última esperança, Adson, a Elise pode fazer um teste de religião para fazer a última prece dela. Era exatamente o que eu ia pedir. Rolando teste de religião, 24. Está valente mesmo. Beleza. Bueno, À medida que a Elise vai se aproximando do que parece ser esse púlpito, você vê que a criatura, ela tira o gorro que está encobrindo a face dela. Você vê que ela se mostra para você como ela é. Você vê basicamente uma criatura élfica de pele escura. Peraí. Uma criatura élfica de pele escura, cheia de ornamentos, cheia de armaduras ou placas somadas a vestes cerimoniais. Essa criatura com esse machado cerimonial banhado em sangue, ela começa a falar na sua língua materna e você vê que ela está rodeada de outros encapuzados logo atrás que antes você não conseguia ver. Só que agora você vê completamente. E nisso, você vê que ela está falando, ela está conversando com outros que se assemelham a ela e ela começa a dizer algo que parece ser uma discussão, um embate, algo que visava um objetivo que, apesar dos pesares, não estava alcançado, ao custo de muito sangue,
muitas cabeças, muitos sacrifícios, eles ainda não estavam conseguindo concretizar ao que se pretendia. Só que aí, a Elise, diferente dos outros, ela está desperta, ela está acordada e ela está preparada para fazer o último clamor a Desna. Só que, pela primeira vez em muito tempo, a Elise se sente fria, se sente desamparada, se sente desconectada de tudo que possa ser o calor que a vida representa para ela. E então, quando ela repousa a cabeça na pedra, ela consegue sentir aquele úmido quente do sangue recém-derramado daquele homem velho, aquele homem decapitado, e ela sabe que o fim finalmente chegou, prematuro, mas ele já bate às portas. E o que parece ser tão quão rápido o baixar do machado, a Elise testemunha trovão ao longe. Esse trovão estremece todas as estruturas da ruína na qual a maioria de vocês se encontram. A Elise, de pronto, arregala os olhos e um segundo trovão se desencadeia. Uma chuva torrencial começa a cair do nada e começa a entrar pelas frestas da abóbada quebrada do céu até essa estrutura totalmente em ruínas. E apesar da chuva, ela consegue vislumbrar ao longe estrelas. E é quase como se uma pequena estrela tivesse aumentando, ganhando forma, ganhando velocidade. E ao passo que aquela estrela vai ganhando velocidade, incandescência, aumentando-se e banhando todo aquele local com a luz, algo se choca, quase como que o cair de um meteorito em meio a esse cenário dantesco, desolador e mortal, entra pelaquela abóbada quebrada e cai com explosão. Vocês veem que essa onda de choque joga quase tudo e todos para todos os lados. Seja esqueletos, sejam sacerdotes, sejam vítimas, sejam sacrifícios, sejam cadáveres. E aí então, erga-se em meio a essa explosão, essa visão. Que massa. E um ser alado que emana poder e divindade. Um ser cujo o simples tocar nesse local já queima o solo em seus pés. A cratera que ela forma é de um brilho esplendoroso que afasta todos aqueles seres. Ela olha para Elise e estende a mão. Eu entendo que é como se fosse a luz querendo me guiar mais uma vez em meio à escuridão e estendo a mão para esse ser. Ela diz: Elise, filha de Desna, eu vim em teu auxílio. Eu, uma celeste, decidi cair do material apenas com o propósito socorrer-te em algo que não deve acontecer, algo que não deve ser concretizado. Mas tu não conseguirás sair daqui sozinha. E as linhas de teu destino entrelaçam criaturas. Criaturas das quais algumas delas sequer vida mais possuem. Ela olha assim para o cadáver do velho no chão. Ela caminha e os passos que ela dá desintegram o chão à medida que ela vai dando esses passos. Você sente, Elise, aquela
abundância de luz e energia divina vindo desse anjo da providência, essa serva de Desna. Só que você nunca se achou capaz de uma criatura tão insignificante quanto você ser digna de um testemunho como esse. E no momento seguinte, você vê aqueles elfos negros, aqueles Draus se levantando, se aturdidos e meio confusos, olhando em volta, e eles falam: não é possível. Ela decidiu intervir. Pois bem, veio para morrer. E aí, os demais élficos começam a rapidamente sacar suas armas. Os servos esqueletos começam a se pôr em posição de batalha. A agente da providência simplesmente se prostra diante do cadáver, pega uma cabeça ao chão, ainda pingando de sangue fresco, e você vê um clarão gigantesco, um clarão quase como se 1000 fotos tivessem sido tiradas ao mesmo tempo, um flashbang foi soltado nesse local. Isso desperta todos os outros que estavam inconscientes. E em meio a esse clarão, você só vê aquele velho nu, de joelhos, completamente com as mãos erguidas ao alto, e aquele agente da providência tocando os ombros dele assim, quase como se ele tivesse sendo amparado. Você vê ela tocando assim nos ombros dele. Você deve ajudar. Você deve guiá-la para fora da cidade dos mortos. Esse local não deve ceifar mais vidas. Eu, assim como vocês, tenho uma missão. Vocês são apenas como eu, mais uns dos agentes dessa providência. Nesse momento, todos vocês estão diante de um local repleto de soldados mortos-vivos, sacerdotes Draus e um anjo, um celeste, que veio em socorro dessa pequena garota, ainda jovem. Ou é isso que vocês podem presumir. O bardo tá vendo isso, porque ele tá desperto desde o início. Ele tá próximo dos captores assim. Vocês vão se erguendo lentamente. E vocês veem que dentre os vivos só se tem a Halfling, que tá diante de vocês em pé. Esse velho, que sabe-se lá por qual razão foi ressuscitado. O Zamanak, que a Elise conheceu há pouco. Um Hobgoblin, pele vermelha, totalmente confuso, aturdido e cercado de forças do oculto agindo em todos os espectros e ao mesmo tempo defrontando-se com forças celestiais. E por fim, obviamente, também o bardo em meio ao púlpito. Valeu, se você acompanhou até aqui, espero que tenha gostado dessa introduçãozinha. Ainda tem muita coisa para ser descoberta, pesquisada, partida. Talvez com mais tempo eu consiga elaborar os tokens da galera, personagens de novo. E é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.